Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Gênese, capítulo 2, os fluidos. 1. Natureza e propriedades dos fluidos. Elementos fluídicos. Hoje é o item 5. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, de que nada pode nos dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos, existem inumeráveis transformações, que se aproximam mais ou menos de um ou do outro. Os fluidos mais vizinhos da materialidade, os menos puros por consequência, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual terrestre. É nesse meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra aurem os elementos necessários à economia de sua existência. Esses fluidos, por sutis e impalpáveis que sejam para nós, os são de uma natureza grosseira, comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. Ocorre o mesmo na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias a cada um. Quanto menos a vida ali é material, menos os fluidos espirituais têm afinidade com a matéria propriamente dita. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos que quintessenciada. A de realmente espiritual, somente a alma ou o princípio inteligente. São assim designados por comparação em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais. Gente do céu, como é difícil explicar isso aqui. Eu não sou cientista. Bom, vamos lá. O pouco que eu consegui entender, pouquíssimo mesmo. Dessa vez me pegou pelo tornozelo. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta. Então, o fluido universal, ele é o berço dos fluidos. É ali que tudo começa. E do fluido que é criado por Deus, esse fluido universal, que ainda não temos a compreensão, porque nosso grau de evolução ainda é muito pequeno para isso, esse fluido universal está em toda parte. Ele é criado pelo nosso Criador. Ele vai se ficando cada vez mais denso à medida que ele esteja em lugares que as vibrações são mais baixas. Olha como é difícil. O fluido é mais denso aonde vibrações são mais baixas. Então, o que eu consigo entender desse fluido? Vamos ver se eu consigo... Ai, como é que eu vou explicar isso? Gente do céu. Um lápis. Para eu poder fazer um lápis, eu preciso de uma série de tipos de elementos que, unindo eles, vão criar esse lápis. Então, esses elementos são materializados para que eu tenha esse material chamado lápis. A condensação de vários elementos, eu consigo ter esse lápis. Então, da forma que eu consegui entender aqui, o fluido universal, ele é leve, ele é sutil, ele é etéreo, ele está em tudo que é lugar. Só que à medida que o nosso espírito é grosseiro, nós precisamos ter esse fluido mais denso, grosso, palpável, para passar pelas situações, adversidades, testes, alegrias, experiências, conhecimentos,
através de algo mais denso. Tipo, Patrícia é São Tomé, ela precisa ver para crer. Então, nesse tratamento do ver para crer, eu preciso de fluidos que sejam mais densos, porque senão meus olhos físicos não veem e eu não vou acreditar. Do espaço entre o fluido universal como ele é criado, etéreo, mais sutil, até chegar nesse fluido material que nós estamos banhados nele, encarnados, existem vários tipos de fluido, várias classificações aí de fluido. Quando ele está para ser mais sutil, ele está próximo do quê? De algo mais angelical, de algo mais desenvolvido. Quanto menos desenvolvido, esse fluido vai engrossando. A crosta terrestre, a atmosfera terrestre, é dado ali tudo, fluidos materiais mais densos. Existem planetas, pelo que a gente já estudou lá no livro dos Espíritos, né? Eu creio que na Gênesis também deve ter alguma coisa apontando sobre isso. Planetas que são mais sutis. Em compensação, seus fluidos também são mais sutis. Não tem essa necessidade da materialização propriamente dita, apenas você sente, né? Eu estava vendo uma palestra hoje, durante o dia, até comentei com um amigo meu, falei, tem muita coisa que a pessoa estava falando na palestra que parece que ele já tem assim, tudo convicto, tudo certinho, parece que ele é privilegiado em informações. Ele não citou as obras que ele estudou para estar fazendo aquela palestra. E ele falava justamente, um trecho da palestra falava sobre isso. As gerações que estão para chegar, elas são gerações que daqui a pouco não vai precisar de uma tela de celular, uma tela de computador, porque tudo vai estar armazenado no próprio ser. E ele vai se comunicar através da telepatia. Ele não vai mais se comunicar através de aparelhos, né? Algum tempo atrás a gente via nas obras espíritas que pessoas se comunicavam através de vídeos, como hoje eu estou aqui na frente de vídeo passando para as pessoas informações através de uma gravação. Mas é possível também conversar ao vivo, sem ser gravação. E alguns anos atrás a gente falava, imagina, ninguém nunca vai conseguir conversar através de uma telinha. Assim como também a gente não imaginava que existiria a televisão, que passava imagens. Antes era preto e branco, depois foi colorido. Então, existe já essa possibilidade da telecomunicação pelos sentidos, mesmo das pessoas encarnadas. Não só os desencarnados. Os desencarnados já faz isso. Eles se comunicam através de pensamento, eles não precisam abrir a boca. Nos filmes espíritas, ainda a gente vê espíritos elevados abrindo a boca porque são filmes, então tem um pouco de alegoria no meio. Mas, pelos nossos estudos, nós sabemos que espíritos vão se comunicar pela telepatia. Não precisa, né? Assim como também não é necessário mais que eles andem. Eles vão volitar, não precisa de um aeróbus, que tem no plano espiritual. Mas, à medida que o cara evolui, ele não precisa mais, ele vai volitar. Né? Com as borboletas voam por aí, a pessoa também consegue, porque o seu espírito tem um fluido menos denso. Então ele consegue volitar. Os que têm o fluido, as energias mais densas, mais pesadas, precisa do aeróbus. E aqueles que são mais pesados ainda precisa estar encarnado andando de ônibus de linha. É isso que eu estou conseguindo entender. Então, existem vários tipos de fluidos, desde daquele fluido universal criado, que é o etéreo, que é o sutil, né, mas que vai engrossando mediante a convivência com espíritos menos elevados, ele vai engrossando. Até chegar nesse passo assim que tem médiuns que conseguem, né, como Jesus conseguiu se materializar, plasmar a figura de Jesus. Precisava que as pessoas vissem ele depois dos 3 dias na cruz e tivessem uma ideia de que o espírito continua vivo. Mas ele, em espírito puro, se apresentasse às pessoas, ninguém ia ver ele. E naquela época eles eram tão endurecidos que, mesmo tendo uma certa mediunidade, nem sentia a presença de Jesus, eles iriam sentir. Por isso que era necessário materializar aquele fluido para aparecer a imagem de Cristo.
Então, existem vários tipos, pelo que eu entendi aqui, existem vários tipos de fluidos, desde o mais sutil até o mais grosseiro. E o mais grosseiro acaba caindo na conta de quem? Dos encarnados, né? Pelo que eu entendi.